quando Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, eu posso inferir que toda a Bíblia, de fato, é inspirada por Deus, mas Paulo, até então, não estava falando na ideia de um Novo Testamento. Paulo estava falando na ideia do Antigo Testamento, que Paulo usava o Antigo Testamento para provar Cristo em sua pregação. Assim como houve em toda a história, continua existindo muitos debates, principalmente hoje eu estou vendo de forma explícita muitas controvérsias em algumas doutrinas bíblicas, em alguns assuntos que estão sendo tratados em internet, principalmente, né? Porque a internet, ele deu voz a todos. Ele deu voz a todos. Então, como ele deu voz a todos, cada um expõe lá aquilo que acha, aquilo que pensa e coloca lá sem nenhuma responsabilidade alguns, né? Coloca lá sem nenhum medo de utilizar as palavras e errar naquilo que fala. E nós temos que ser muito cautelosos naquilo que vamos falar para podermos apenas ser eco da Bíblia, falar aquilo que a Bíblia fala. Mas, de forma simples, nós cremos na Trindade, né, que em essência eles são um, mas em personalidade são três, e eles atuam em toda a Bíblia Sagrada. Você abre, por exemplo, eu já fiz até menção, quando você abre o Gênesis, que vai dizer ali, no princípio criou Deus, a palavra ali é Elohim, ou Elohim, é uma palavra plural, tratando apenas de um. E como é que eu sei que não está tratando apenas de um? Quando você lê já o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, o que é que ele diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O escritor aos Hebreus também vai explicar sobre essa questão. A primeira carta de João também explica sobre essa questão deles atuarem junto na criação. Inclusive, o pastor Osiel, ele pontuou sobre a questão do façamos, né, que está no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, só que vamos usar só a expressão plural, que é façamos. Também você vai ver esse mesmo termo sendo utilizado no período da Torre de Babel, desçamos. Você também vai ver o termo sendo utilizado no plural, lá em Isaías 6, acredito que é o versículo 8, ele diz, quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, eles sempre trabalharam em unidade. Jó vai dizer que quem criou ele, lá em Jó 33, verso 4, ali, Jó vai dizer que quem criou ele foi o Espírito. Então, eles trabalharam em unidade juntos, sempre estiveram juntos. Você vai observar isso no batismo, eles estavam juntos. E os termos que são utilizados quando Jesus, por exemplo, foi dar a ordem de batizar, ele disse que deveria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só na questão batismal de Cristo apresenta os três, como também na ordenança do batismo apresenta os três. Na bênção apostólica apresenta os três. Na distribuição dos dons, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, também apresenta os três, né? Então eles sempre estão juntos.